Olá, eu sou Jonas Maria e esse é o segundo vídeo comentando o que algumas radfans falam sobre os homens trans. E dessa vez eu vou ler o texto FTM Transsexualism and the Destruction of Lesbians, da Sheila Jeffreys. Eu amo esses nomes, é tipo The Destruction of Lesbians, The Transsexual Empire. Quem saiba nomear, né, gente? Dá um drama pro negócio. Assim como o primeiro, tenho em mente que eu vou ler alguns trechos só, né? Eu não vou analisar esse texto minuciosamente. A proposta é retirar as falas mais comuns e comentá-las, né? Por essa razão, eu deixei na descrição o link pro texto, para quem quiser lê-lo na íntegra e ver esses trechos em contexto. E se por acaso você conhecer algum outro texto que fale sobre homens trans, né? E não necessariamente tem que ter a ver com o feminismo radical, mas que esteja fazendo alguma crítica, deixa o nome nos comentários que talvez eu traga aqui pro canal falando sobre ele. Enfim, é isso. Vamos. Esse texto, FTM Transsexualism and the Destruction of Lesbians, faz parte de um livro da Sheila Jeffreys chamado Unpacking Queer Politics. E eu vou ler aqui junto com vocês alguns trechos que mais me chamaram a atenção e que eu quero comentar. No final dos anos 1980 e 1990, uma epidemia de transexualismo de mulher para homem começou nos países ocidentais. Mulheres que haviam se identificado anteriormente como lésbicas butch ou que tinham medo de se identificar como mulheres lésbicas começaram a optar pela mutilação cirúrgica. Eu chamo isso de destruição de lésbicas, porque lésbicas são fisicamente destruídas. Eu não estava onde ela estava nas décadas de 80 e 90, mas falar em uma epidemia de homens trans é muito exagero. Homens trans são super invisibilizados, ainda hoje, né? Se a gente olha nas mídias populares, são raríssimas as aparições de homens trans. Se a gente pega a novela, quantos homens trans vocês já viram em novelas? Se hoje, com a internet, a gente ainda mal aparece, quem dirá nas décadas passadas, né? Esse texto dela é de 2003. Imaginem o que ela diria hoje em dia, né? Outro ponto, epidemia. O significado de epidemia é surto periódico de uma doença infecciosa em dada população e ou região. Percebam o peso patológico que ela coloca nessa frase. E esse mesmo termo foi usado recentemente pela psiquiatra Akemi Shiba, que segundo a Carta Capital faz parte de um grupo chamado Escola Sem Doutrinação, que defende a ideia de que escolas não devem discutir gênero ou educação sexual. E aí aquela coisa, né, pessoal? Embora no passado essas abordagens patológicas da transexualidade fossem mais presentes, nunca houve nenhum estudo que pudesse comprovar isso. E nem é sobre isso, na verdade, né? A ideia de epidemia está associada à noção de praga, né? Porque é infeccioso. Então, o que a gente tem aqui, de novo, não é uma crítica, é um juízo de valor. Poxa, Jeffreys. FTMs geralmente não mencionam o abuso sexual infantil como uma fonte de seu desejo de fazer a transição. Provavelmente porque isso não apoiaria a noção de que eles eram realmente homens, ou estariam envolvidos em uma transformação positiva. O transexualismo dessas lésbicas abusadas originou-se no desejo de sair do corpo que estava associado ao abuso, no corpo feminino e na aspiração ao corpo do agressor que representava poder. E aí ela chega a citar um relatório de saúde da juventude trans, dizendo que muitos lá foram violentados e tal. Não há dúvidas de que muitas pessoas trans foram abusadas durante a infância. Afinal, o número de abuso infantil é altíssimo, né? Eu li que a cada 24 horas, 320 crianças são abusadas só no Brasil. Qual que é o problema? Não há como comprovar que isso é uma causa e efeito. Milhares de pessoas são abusadas diariamente durante a infância, né? E aí realmente, algumas podem cogitar a transexualidade. Algumas vão pensar serem trans e aí depois vão concluir que não tinha nada a ver, que era fruto de algum trauma, né? Mas não é porque a pessoa é trans que ela necessariamente foi abusada sexualmente durante a infância. Esse argumento, inclusive, é o mesmo usado por homofóbicos, que abusos infantis transformam as crianças em homossexuais. A gente não pensa que a homossexualidade é fruto de um abuso, sendo que muitas crianças são abusadas justamente por darem indícios de serem homossexuais. Não foi o abuso que fez delas homossexuais,
Por que com a transexualidade seria diferente? Vocês não ajudam, né? Elas falam das pressões para se encaixar com a família, no trabalho e com a religião, de apenas querer se sentir normal, de não ser capaz de se relacionar afetuosamente com a namorada em público e das opiniões dos sexólogos. É evidente que qualquer pessoa LGBT quer se sentir aceito e normal, mas a última coisa que você vai fazer para ser aceito na família, no trabalho ou na religião é ser trans. Se você transiciona buscando aceitação social ou privilégios, você vai dar com a cara na porta. Não só você vai ver que a realidade trans é outra, completamente diferente, como também o seu corpo pode se tornar um problema para você. E aí, realmente, o arrependimento e a destransição é uma questão de tempo. Há pessoas trans que são expulsas de casa aos 13 anos, né? 90% da população trans está se prostituindo para sobreviver. A igreja, então, a igreja nem se fala. Isso não faz sentido, né? Ninguém buscaria conformidade ou aceitação na transexualidade. E me parece que todo esse estigma acerca da transexualidade é deixado de lado, porque quando a gente traz esses problemas do que é ser trans, todos esses argumentos perdem sentido. Na verdade, os problemas que vêm com a transexualidade até são trazidos. Só que, quando eles não são completamente distorcidos, as pessoas só lançam um olhar sobre ele. Elas dizem assim: nossa, o número de suicídio de pessoas trans é altíssimo. Tá vendo? A transição só piorou a situação. Elas se matam por arrependimento, né? É a ideologia de gênero sendo empurrada nas crianças. Sendo que, ao outro lado da história, né? Pessoas trans não se matam. Elas são levadas a se matar. Tem uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil que mostrou que 85,7% dos homens trans já pensaram ou tentaram se matar. Esse é um número muito alto, né? Nenhum outro grupo social tem índices tão altos quanto esse. E é muita ingenuidade pensar que o problema somos nós. O suicídio é um problema social e não pessoal. Não há aceitação familiar, não há emprego, não há atendimento digno, não há promoção de respeito e educação nas escolas. Quem não pensaria nisso? Mas isso as críticas não falam, porque aí elas se tornam um problema. É a transfobia delas que nos matam. Mas ninguém é transfóbico, né, gente? Afinal, de acordo com certas teóricas, transexualidade nem existe. Por hoje é isso, muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.